Arro, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Astral Quântico. Meu nome é Robson Azevedo e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha experiência usando o arquétipo da águia. Então, se você gostou do tema do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que a gente subir um vídeo novo, você já assistir ele na íntegra. Então vamos lá, eu vou até me ajeitar aqui um pouquinho para contar o que aconteceu, né, nessa, digamos assim, alquimia que eu e minha esposa, né, esse fato ocorreu comigo e com a minha esposa. A gente teve a mesma percepção e a mesma confirmação de aquilo que a gente tinha feito foi feito com sucesso, né? Eu vou explicar mais um pouco sobre isso, e foi relacionado exclusivamente ao arquétipo da águia, tá? Fazia um tempo já que eu estava estudando o arquétipo, né? O que é um arquétipo, para começar, né? Arquétipo nada mais é do que uma ideia inicial, uma ideia primordial que já está pré-estabelecida no universo, tá? Isso a gente chama de arquétipo. Mais resumidamente, eu vou falar mais pra frente sobre arquétipos, explicando melhor e principalmente aprofundando para que a gente tenha um entendimento. Mas esse vídeo é exclusivamente para falar sobre a experiência incrível que eu e minha esposa tivemos utilizando o arquétipo da águia. Então eu comecei esse estudo mais aprofundado sobre arquétipos mais ou menos ali no final de 2018, início de 2019, e eu estava numa fase de estudo constante, né? Eu trabalho em casa já desde 2018 e inclusive foi em 2018, final de 2018, início de 2018 que eu comecei a executar os afazeres e os trabalhos na página do Astral Quântico, né? Então foi um momento onde eu estava buscando por muito conhecimento e estava principalmente tendo afinidade com essa parte mais do inconsciente coletivo, né? Porque os arquétipos, eles falam muito do inconsciente coletivo, como que esses arquétipos, né, eles atuam na sociedade de uma forma coletiva e como que essa modelagem arquetípica atua na nossa vida de maneira energética, né? Então vamos lá que a gente vai entender melhor como que funciona isso. E aí, beleza, dentro dessa minha experiência com arquétipos, eu estava fazendo uma imersão em alguns arquétipos, e dentre eles, o que eu iniciei essa imersão foi o arquétipo da águia. Então eu comecei com o arquétipo da águia, eu comecei a utilizar. Na época eu estava não só fazendo os projetos do Astral Quântico, mas também desenvolvendo o meu projeto de música. Eu sou músico também, sou produtor de música eletrônica. Então eu precisava de uma certa disciplina para que eu conseguisse administrar e executar essas duas tarefas que são o meu propósito de vida, sem que eu procrastine. Então, fazendo o estudo, né, de como que atua o arquétipo da águia, eu vou dar uma passadinha mais ou menos de como que funciona o arquétipo da águia e o que a águia representa dentro de uma lógica, de uma cadeia alimentar, né? Quando a gente fala de arquétipos e usar arquétipos, e a águia, a gente está falando desse meio de uma pirâmide alimentar, né? E a águia, ela está no topo dessa pirâmide, né? Ela é um animal de poder, ela é um animal de extrema visão, né? Extrema ação. Então você começa a... Claro, tem gente que acha que vai começar a usar o arquétipo da águia e vai começar a ter asas e criar bico, né? Tem gente que acredita nisso, tá tudo bem. Mas na verdade você começa a vivenciar o arquétipo daquela frequência, ok? Então a águia, ela é um dos animais com mais frequência dentro desta cadeia arquetípica. A águia, o gavião, né? Então esses todos são os arquétipos de extrema ação e extrema saída de zona de conforto, né? Tem um estudo mais aprofundado, mas eu não vou falar isso aqui para não ficar muito denso, tá bom? Eu vou fazer outros vídeos. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre arquétipos, comentem aqui embaixo para eu também organizar e saber o que está sendo relevante para vocês aqui no nosso canal do YouTube, ok? Então, tendo esse entendimento de que a águia é um animal de poder, eu tendo entendimento que ela é um animal de saída da zona de conforto, é um animal que olha adiante, né? É um animal que tem uma postura, né, ereta perante ao mundo, ela não se oprime perante o mundo, ela é mais agressiva perante as suas metas, os seus afazeres, aos seus propósitos, né? E você começa a vivenciar isso, e eu comecei a vivenciar isso, né? Ah, mas o que aconteceu? O que
que resultou, o que você sentiu quando começou a usar o arquétipo da águia, né? Por exemplo, eu tinha uma rotina, né, quando eu não era pai, hoje eu sou pai, então a minha rotina está totalmente inversa do que era antes, eu tive que me adaptar bastante, mas na época que era só eu e minha esposa, a gente acordava às 5 horas, eu começava a trabalhar ali entre 5h30, 6 horas, e aí eu passava o dia trabalhando em casa, né? E minha esposa trabalhava na época numa academia bem pertinho de casa, então ela ia de bicicleta, demorava 10, 15 minutos para ir pro serviço, então era bem tranquilo. E o que aconteceu? Quando eu comecei a usar o arquétipo, quando eu coloquei o arquétipo da águia no celular, né, esse é um dos modos de você ativar o arquétipo da águia. Só um adendo pro pessoal que quiser saber também mais sobre arquétipos, tem um canal no Instagram que fala muito bem explicado sobre arquétipos. E, inclusive, tem atendimentos que você pode identificar qual a mitologia arquetípica que você está vivendo e como que você pode alterar ou melhorar para que você tenha melhores resultados na sua vida. Esse canal é o Catarse para a Evolução, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês visitem lá, então é um conteúdo bem legal, bem didático e que acredito que seja de muito valor para todo mundo. Quando eu ativei, então, o arquétipo da águia, eu dormia muito cedo, dormia entre 8h30 e 9 horas, a gente dormia muito cedo, né? E acordava assim. Só que quando eu comecei a usar o arquétipo, eu comecei a acordar às 3 horas da manhã e eu não tinha mais sono nenhum. Eu acordava às 3 horas da manhã com uma voz interna dizendo para que eu produza, para que eu siga meu propósito, para que eu faça, para que eu levante, já comece a agilizar, sabe? Então eu comecei a vivenciar isso e todos os dias eu acordava sem despertador, 3 horas da manhã, levantava, já preparava meu café, começava a adiantar um monte de coisa na casa e mais tardar 4h30 eu já estava sentado fazendo artigos, pesquisando, estudando e etc. Né? Então eu senti muito isso usando o arquétipo da águia. Ok, Robson, mas o que mais o arquétipo da águia resultou na sua vida? Na verdade, resultou na vida da minha esposa, e essa questão que eu vou explicar para vocês agora foi a mudança de chave, né, com relação aos meus entendimentos sobre arquétipos, porque eu não só realizamos, na verdade, né, e não foi só eu que realizei isso, era um sonho de nós dois, meu e da minha esposa, de trabalhar juntos e trabalhar em casa, até para acompanhar o desenvolvimento da nossa futura filha, que a gente não sabia que ia ter, né? Então, isso foi bem peculiar. Mas o que aconteceu? Vamos lá. Como eu expliquei, a minha esposa, ela trabalhava numa academia, já fazia 1 ano que ela trabalhava naquela academia, né? E a minha esposa é uma pessoa muito proativa, e muitas vezes ela é tão proativa que as pessoas interpretam mal ela. Muitas vezes ela é muito incisiva no que ela fala, às vezes ela fala de uma forma muito firme, mas é da pessoa dela, e muitas vezes ela não faz isso por mal, a maioria das vezes não é por mal, é só porque é o jeito dela, né? Mas isso não atrapalhava o desenvolvimento dela na empresa, até porque o chefe dela já falou que não demitiria ela de jeito nenhum, né? Porque era um dos pilares importantes dentro da academia. Então ela fazia metas, batia metas e ajudava a academia com outros aspectos, não só em questões de venda, mas em questões de gestão e de outros auxílios, né? N auxílios que uma recepcionista, que ela fazia o papel de recepcionista e vendedora, podiam fazer dentro de uma empresa. Então ela realmente era uma excelente funcionária, acima da média. Passaram-se o tempo e a gente começou a ter outros projetos, começaram a clarear outros objetivos na nossa vida. A gente começou a conversar bastante sobre como que a gente poderia agregar algo para a nossa vida, não só em questões monetárias, mas sim em questões de desenvolvimento mesmo, né? A gente gostaria muito de trabalhar com algo que a gente pudesse desenvolver não só a nossa parte financeira, mas a nossa parte mental, o nosso propósito de vida, né, assim dizendo.
E aí a gente começou a buscar alguns projetos e aí a gente decidiu que iria iniciar um projeto na área da saboaria, né? Mas na época a gente teve o clique de entender que como ela trabalhava de carteira assinada e ela trabalhava 8 horas e meia, ela não teria como sair da academia, né? Até porque ela perderia o seu salário, perderia algo garantido para arriscar em algo totalmente no escuro, então não fazia sentido pra gente, né? A gente dependia daquele salário na época, então não fazia sentido ela pedir demissão ou qualquer coisa do tipo, né? E aí que vem a coisa, o que acontece? Eu estava estudando muito a fundo essa parte de arquétipos e eu sou aluno do professor Hélio Couto. Eu não vou aprofundar quem é Hélio Couto, pesquisem no Google quem é Hélio Couto, tá? Não vou aprofundar muito, até porque eu nem tenho autoridade para querer explicar o trabalho dele. Vou falar um pouquinho sobre ressonância harmônica mais para frente, mas eu não vou aprofundar também, tá? Porque é um trabalho muito interno, difícil de entender, mas aos poucos a gente vai entendendo. Mas a questão Hélio Couto eu não vou entrar em questão agora, tá? Mas eu estava estudando esse professor, ele fala bastante sobre mecânica quântica, explica bastante sobre arquétipos, explica muito sobre inconsciente, sobre a realidade, né? Sobre como que a gente manifesta, sobre como que a gente cocria, o porquê que a gente consegue cocriar. Então, são uma série de questões a se analisar e o mais legal disso são questões pragmáticas que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia. Nesse estudo, teve uma aula que ele comenta o seguinte: não use o arquétipo da águia em seu trabalho, em seu local de trabalho, se você trabalha de carteira assinada, se você é subordinado de alguém, não use, tá? Por quê? Porque o que acontece? A gente conversou que a águia, ela é um arquétipo extremamente poderoso em questões de frequência, em questões de ação, em questões de saída da zona de conforto, ok? E aí o que acontece? A águia, ela, como está no topo da cadeia alimentar, ela não tem limite de crescimento, tá? Isso tem que ficar muito bem claro para quando alguém for usar, alguém que está assistindo esse vídeo for usar o arquétipo da águia, tem que ter um entendimento claro de que a águia é um animal de crescimento, é um arquétipo de crescimento, de ação, então você não pode ter prismas, pilares em você bloqueando você de crescer, tá? Segura essa analogia. Vamos voltar agora para a questão da minha esposa, tá? A gente conversando sobre essas questões, né, de propósito, conversou durante muito tempo e aí no meio desses estudos e tudo mais, eu fui aprofundando o assunto, já estava usando o arquétipo da águia há um tempo, até que eu tive um estalo, tive um insight, né? E qual foi esse insight? Eu meditei durante algum tempo, né? Durante esse insight, qual que foi esse insight? Por que você não propõe para sua esposa usar o arquétipo da águia na academia para que essa frequência faça com que o dono da academia entre em um certo conflito energético, porque o arquétipo da águia é de muito crescimento. E o que conota o arquétipo da águia? Competição. Mas na verdade não é competição, é crescimento. Ou seja, ela usando o arquétipo da águia dentro da academia, ela ia começar a produzir de tal forma que o dono da academia iria se sentir desconfortável. É isso que acontece, por isso que não se deve usar no meio corporativo, porque o dono da empresa, energeticamente, ele vai sentir aquilo e você não precisa mostrar a imagem para ele. Ele vai estar sentindo aquilo, ele vai saber inconscientemente que aquela energia está sendo emanada de você por causa do arquétipo que está atuando em você, e isso vai gerar um certo desconforto e pode levar à demissão. E é isso que o professor Hélio fala, né? Não use a águia em um meio corporativo se você é subordinado de alguém, porque é uma frequência de extrema potência, não tem limite de crescimento. E se não tem limite de crescimento, ela vai dar um jeito de energeticamente sair daquele local. E por que eu tive a certeza que ia dar tão certo isso? Primeiro porque veio muito de dentro, eu senti que isso emergiu
né, de uma fonte inesgotável de energia. Eu sabia que ia dar certo. E principalmente porque ela já me dava feedbacks de que o dono, né, da academia na época, ele não gostava muito de sair da zona de conforto, gostava mais de surfar de tarde, não aparecia muito na academia, então a gente sabe como é que é, né? E isso me fez entender de que, cara, se ela usar ali 1 ou 2 semanas, tenho certeza que o que eu vou propor pra ela vai dar certo. E aí, beleza, esperei ela chegar de tarde, estudei, mas continuei estudando, ela chegou, falei, amor, tive uma ideia pra gente tentar resolver o nosso problema. Expliquei toda essa questão pra ela ficou meio... Como assim? Ela achou que... Não sei o que ela achou, mas ela não levou muita fé, ela não acreditou muito, né? Hoje ela entende, tem entendimento, inclusive usa bastante arquétipos também, atua em todo esse meio arquetípico, né? E também tem muito resultado, né? E não tem como não ter resultado utilizando o arquétipo da maneira correta. Por isso que eu indico para vocês, deem uma olhadinha lá no Catarse para Evolução, enquanto a gente não tem material aqui o suficiente para vocês tentarem para aprofundar, mas eu prometo para vocês que eu estou preparando, e esse vai ser um dos assuntos muito legais que a gente vai tocar, que são os arquétipos, tá? Então era num sábado, eu conversei com ela e tudo mais, e expliquei como que atuava, porque qual que era o plano? Era ela usar o arquétipo da águia, né, começar a produzir de maneira extremamente anormal perante a todos ali, e isso iria gerar um certo desconforto em questões energéticas. E aí beleza, passou domingo, ela já colocou o arquétipo da águia no domingo, e segunda ela ia iniciar a rotina da semana. Ela colocou o arquétipo da águia no celular e ela ia para o serviço de manhã, ela saía às 7h30 da manhã. E aí, antes dela sair, ela pegou a bicicleta, estava saindo, abriu o portão para ela e falei assim, amor, faça o seguinte, vamos unir esse poder arquetípico que a gente está usando, esse conhecimento, essa alquimia arquetípica, e vamos unir também a nossa frequência de gratidão, as frequências que a gente está emanando e as frequências do nosso propósito, né? E então, nessa pedalada de 15 minutos que ela fazia, eu falei para ela, vai mentalizando que você saiu da academia, que você foi demitida da academia, e que você saiu de maneira leve, que você saiu de maneira plena, sem problemas com ninguém, né? E principalmente sem justa causa, né? Vamos testar essa força arquetípica. O conhecimento tá aí, vamos testar, vamos usar, né? Até pra gente conseguir indicar para outras pessoas, pra gente conseguir direcionar outras pessoas que também provavelmente se beneficiariam com esses poderes energéticos, tá? E aí ela foi segunda, terça, quarta. Nesses 3 dias o empresário, o dono da empresa, ele não foi, né? Não compareceu. Então ela não notou nada, ela percebeu que estava produzindo melhor, não notou nada de muito anormal, de muito esclarecedor, assim. Chegou na quinta-feira, ela continuou usando o arquétipo da águia, né? Na quinta-feira, ela chegou em casa e falou, amor, o dono da academia, o fulano, ele tá meio estranho, não falou comigo, ele normalmente chega, cumprimenta, ele não tava com uma cara meio fechada, ele normalmente tá sempre sorrindo, né? Mas até aí, beleza. Eu falei, bom, você não fez nada, você tá lá trabalhando, né? Se ele tem uma questão pessoal, e provavelmente seja uma questão pessoal, ou provavelmente seja o arquétipo também, né? Em questões de frequência, né? Realmente há uma disparidade de frequência, e não que isso seja bom ou seja ruim, é justamente camadas e frequências diferentes de energia, tá? Não tem nada de anormal nisso. E aí na sexta-feira, né, ela chegou e falou, amor, ele ficou meio estranho, também não falou na sexta, não falou comigo, só chegou, foi meio seco, e eu tirei a águia, né? Eu tirei a águia porque eu fiquei com medo de ser demitido. Mas logicamente não teria, mas na verdade, se for olhar pelo racional, não teria o porquê do medo, né? Não teria o porquê do medo. Por quê? Porque se ela não fez nada que fosse gerar a demissão, ela só poderia ser demitida sem justa causa.
Isso eu pensando, eu não cheguei a falar para ela, eu simplesmente falei, não, tudo bem, mas o poder do arquétipo ainda vai estar atuando, porque tem a reverberação energética daquele arquétipo atuando, principalmente no ambiente da academia para onde foi levada essa energia, né? Então, tudo bem, foi tirado, mas ainda tem a reverberação, mas não quer dizer nada, vamos seguir, solta isso e vamos seguir em frente. Aí beleza, chegou no sábado, no sábado ela trabalhava de manhã, num turno menor, e ela voltou mais cedo. Eu tava trabalhando, ela chegou em casa meio sorrindo, meio não sabendo o que aconteceu, meio confusa. Chegou e falou assim, minha amor, fui demitida. E isso foi extremamente esclarecedor, porque não só provou o poder que um arquétipo tem, mas também nos proporcionou uma abertura de porta, né? Porque foi esse exato momento em que nossos horizontes em questões de trabalho, em questões de família, se abriram, né? Então abriram-se diversas possibilidades que a gente não conseguia enxergar por conta de estar preso dentro de um sistema onde a gente tinha uma certa garantia, mas a gente não tinha necessariamente liberdade para seguir o nosso propósito de vida. Então essa foi uma sacada que a gente teve, ao mesmo tempo que arriscada, foi uma sacada que a gente simplesmente confiou no conhecimento, confiou nos ensinamentos e principalmente respeitou o poder dos arquétipos e o poder da energia, principalmente. E o que eu dou de dica para quem está iniciando esse uso dos arquétipos? Procurem estudar a fundo todos os arquétipos. Então é muito importante que a gente entenda que todo arquétipo ele tem o seu lado luz e ele tem o seu lado sombra. Vamos fazer uma análise geral dessa questão do lado luz e lado sombra do arquétipo da águia, que foi usado nessa história, nessa experiência que eu e minha esposa tivemos. O lado luz da águia é que ela não procrastina, ela põe ação, ela tem visão, né? Uma visão geral, uma visão holística de tudo que está acontecendo no entorno dela, né? Ela tem foco, ela vai direto ao ponto, ela adota postura de poder, né? Então todos esses arquétipos que podem ser introjetados por nós, utilizando de maneira correta esses arquétipos, eles podem potencializar os nossos resultados na nossa vida. Agora, o lado sombra, a gente também precisa ter um entendimento para que a gente não se deixe levar por essa mistura, por esse jogo, por esse balanço entre luz e sombra no uso arquetípico, né? Por quê? O lado sombra da águia, ela é um arquétipo solitário, né? Então, muitas vezes você vai sentir que você vai se sentir isolado, deslocado muitas vezes dos seus familiares, porque você vai estar focado em alguma coisa, né? Então você não vai estar ligando para o que os outros vão estar pensando, e muitas vezes isso é ruim, porque isso torna você, digamos assim, individualista, né? Águia de individualista, a águia voa sozinha. Então é uma série de fatores que precisa ser analisado, não só no arquétipo da águia, mas em todo o arquétipo que você for usar, ok? Mas se você souber e usar com inteligência, usar com conhecimento, sabedoria e respeito esses arquétipos, você pode ter certeza que você vai ter resultados como esse que eu tive com a minha esposa. E esse uso, né, essa simples alquimia, esse simples conhecimento fez com que a gente hoje tivesse liberdade para fazer coisas que a gente não tinha antes, como trabalhar em casa, acompanhar o desenvolvimento, né, da nossa filha hoje, ter planos de viajar para outros lugares sem se preocupar com um período de férias ou etc. Então a gente tem uma vida um pouco mais leve, né? Não que a gente não trabalhe, a gente trabalha bastante, mas a gente tem uma vida mais leve porque a gente conseguiu um meio alternativo de viver, simplesmente fazendo uma introspecção, vendo o que fazia sentido pra gente e como que a gente conseguiu usar forças universais e forças que já estão aqui pra gente usar, para serem usadas a favor da nossa felicidade, né? Basicamente isso.
Então é isso, essa foi a nossa experiência com o arquétipo da águia. Espero que vocês tenham gostado. Quero convidar vocês para visitar o canal do Telegram, Insights Astral Quântico. Lá eu passo áudios quase que diariamente, né? Eu faço uma caminhada e nessa caminhada me vem intuição, me vem insights que eu acredito que vai ajudar outras pessoas. E se você busca por mais conhecimento, mais consciência, né? Mais informação, eu te convido, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quero te convidar também para visitar nossa página no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.